E o Fundo Imobiliário de Lajes Corporativas do BTG Pactual, BTLG11, vai fazer uma emissão no valor de mais de R$ 1 bilhão. E hoje a gente vai dar uma avaliada nessa emissão, pontos positivos, pontos negativos e o que a gente tem que fazer durante uma emissão, o que a gente tem que avaliar. Vamos embora? Então, fala família, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal e vamos embora analisar essa emissão do BTG, tá? Eu já deixei aberto aqui, ó, o prospecto definitivo. Então, para quem não sabe, o prospecto definitivo é o documento oficial de uma emissão, tá? Então, ele é um documento, olha o tamanho do bicho. Deixa eu até dar uma roladinha, 162 páginas, tá? Então, o negócio é grande. O que a gente vai fazer? Vamos pegar as informações principais para vocês conseguirem entender também o que é importante, o que não é, da gente estar avaliando aqui nessa emissão. Vamos embora? Então, primeiro de tudo, olha o valor que os caras estão querendo captar. É 1,2 bilhão de reais. O fundo hoje está numa faixa aí de 3 bi de valor de mercado, tá? Então é uma emissão muito grande, tá? Comparado, a gente sempre compara com o valor que o fundo tem, o valor patrimonial do fundo, né? Eles estão querendo aumentar uma porcentagem importante do valor que ele já tem, tá? Porque, por exemplo, se o fundo valesse 5 bi e fosse emitir 100 milhões, não tem sentido, tá? É uma emissão muito pequena, tá? Não vai fazer diferença nenhuma no fundo. Aqui não, aqui é uma coisa gigantesca, uma coisa grande, tá bom? Então vamos lá. Aqui, o que que acontece? Aqui no índice eles vão colocar a ordem das informações, então características da oferta, para onde vai esse recurso. Então, ó, esse aqui é um nome que vocês têm que decorar, tá? Pipeline. Pipeline é para onde por exemplo, ele quer captar esse 1,2 bi, tá? Mas para onde vai esse dinheiro, tá? Essa é a informação mais importante. Pô, o cara tá me pedindo seu dinheiro, mas para onde vai essa grana, tá? Aí aqui, os fatores de risco. Esse daqui é um monte de página que eles colocam. Vê que começa na página 6 e depois o cronograma só entra na 28. Que eles têm que colocar absolutamente todos os fatores de risco que tem aí numa oferta, nos fundos imobiliários e tudo mais. E toda emissão eles acabam colocando. Então, na verdade, fica meio até que repetitivo. Eu nem vou ler eles com vocês hoje, tá? Se você quiser, você vai no site do BTLG, baixa aí esse prospecto e dá uma lida. É importante fazer isso umas 3 vezes, que aí você já decora mais ou menos tudo que tá lá dentro, tá? Cronograma são as datas que acontecem aí os eventos. Informações sobre as cotas negociadas, então valor de taxa, tudo mais. Para quem é essa oferta, as características da oferta, restrições, direitos, características da oferta, viabilidade econômica e financeira, você vê que é bem detalhado, né? Conflitos de interesse, contratos de distribuição. Tem uma parte aqui que vai ser legal, que depois que a gente vai ver, por exemplo, aqui um pouquinho da administradora falando, do gestor falando, declaração do coordenador líder, mas o que a gente vai dar uma boa estudada é o estudo de viabilidade. O que que é o estudo de viabilidade? Ele vai pegar a situação atual do fundo e comparar como que o fundo vai ficar depois de se conseguir ou não comprar, se conseguir ou não adquirir esses galpões, essa estratégia de pipeline que eles estão querendo. Basicamente um antes versus depois. Alguns fundos fazem isso muito bem descrito e é muito legal de ver, tá? Enfim, vamos embora. Então, ó, é uma distribuição pública, igual a gente está conversando, tá? Para quem é? Para qualquer investidor. Então, para investir, aqui ó, investidores em geral, tá? Se não estava dando para ver direitinho. Isso quer dizer que você não precisa ser investidor do fundo previamente para conseguir fazer. Então, qualquer pessoa consegue comprar essa emissão de cotas. Beleza? Valores é muito importante a gente estar vendo se está barato, se está caro, tá? Então vamos lá, o preço por unidade de cota vai ser de R$ 98,17. Beleza, então você vai estar comprando por R$ 98,17. Porém,
vem um preço por emissão de cotas de 3,54%, que vai dar 3,48, totalizando R$ 101,65, tá? Ou seja, o preço aqui estava ótimo, tá? O preço aqui tá ótimo, só que o valor das taxas estão bem caras. Tem um slide aqui, tem uma parte que ele discrimina o que é taxa. A gente vai dar uma olhadinha também, tá? Só que 3,48 por cota, só em taxa, tá bem salgado, né? Aí vocês vão ver que a emissão é uma emissão que tá até que redondinha, tá? É uma emissão grande que vai tentar mudar o patamar do fundo, aumentar bastante o valor de mercado. E como é uma emissão de muito dinheiro, eles estão tentando captar em taxa aqui, né? Para dar uma ajudada. Beleza? Então, esse é um ponto que eu achei negativo aí. Valor de taxas do fundo dessa emissão, beleza? Então, vamos lá. Valor total da oferta e valor mínimo, tá? Então, como a gente falou, 1,2 bi, tá? E aí eles têm que captar pelo menos 30 milhões, né? O valor mínimo para ser captado, senão não vale a pena financeiramente para eles. Mas provavelmente não vai ter problemas nesse sentido, beleza? Vamos descendo aqui. Aqui, igual eu conversei com vocês, destinação de recursos, famoso pipeline. Bom, o que eles colocam? Eles colocam aqui 3 itens, beleza? 3 itens. Aquisição, empreendimentos imobiliários, seja que está pronto, seja para a gente construir, seja build to suit, sale and leaseback. Para quem não entende ainda esses termos, a gente discute eles nos vídeos de outros fundos imobiliários, tá? Mas basicamente aqui você tem um contrato com uma empresa previamente, antes de construir o galpão, e você vai moldar nos formatos, nos confins que você negociou com essa empresa. Aqui não, aqui você já tem um galpão e vai negociar com ela. É basicamente isso. Mas se quiser saber mais detalhado, veja os vídeos de fundos imobiliários do canal. Dominado? Expansão de ativo imobiliário, de ativos imobiliários do fundo, ou seja, eles já têm alguns galpões, eles podem querer aumentar ou otimizar a estrutura de fundo, seja diminuir dívida, esse tipo de coisa. Tá bom? Aqui eles colocam os 3 ativos que estão na mira do fundo aí, que eles estão negociando, né? Um ativo em Guarulhos, ativo em São Paulo, ativo em Embu. Contrato atípico, atípico e típico, um volume mais ou menos aí de 400 milhões, sobrando aí um valor de 800 mil, tá? Então, assim, eles estão olhando, já tem negociação mais avançada, esses 3, eles ainda colocam embaixo, ó. O fundo está em tratativas para adquirir ativos alvos que podem chegar a um montante de 2,6 bi, tá? O que significa isso? Significa que eles têm alvos, eles têm fundos que eles acham que são vantajosos, que estão descontados, que vale a pena eles estarem comprando e fazendo uma administração desses fundos, tá bom? Então, se eles estão emitindo tão grande assim, é porque eles veem oportunidade no mercado, tá bom? É isso que eles estão querendo falar aqui com esse pipeline. Eu achei muito vago também, tá? Porque eles colocam 3 fundos, um valor pequeno aqui, se for ver, de volume financeiro comparado com o que eles estão emitindo, e o resto deixa bastante em aberto. Mas eu entendo que não precisa sair falando para 7 mares, para 8 planetas, quais são os fundos que eles estão vendo, porque senão outros fundos imobiliários de logística vão atrás para ver, né? Então aqui dá para entender um pouquinho, já se a negociação não está tão avançada, não tem como sair falando. Beleza? Dominada essa parte? Vamos descer aqui, pô. Agora, garantia da administradora, toda aquela parte que eu falei com vocês dos fatores de risco, tá? Vai começar agora, você vai ver que eles vão descrevendo risco tributário, aí vai falar sobre o risco tributário, risco de não realização de investimentos, e aí eles vão falar um por um, tá? Eu vou pular aqui, depois vocês baixam, dão uma olhada para entender melhor, tá? Finalizou, demais riscos, e agora a gente vem aqui para cronograma. Cronograma do fundo. Você vê que divulgação do fato relevante, aí depois vai vir toda a parte da emissão, e a ideia finaliza mais ou menos aqui no final de fevereiro, tá? A data limite para divulgação do anúncio de encerramento é só lá para julho,
mas em fevereiro deve estar tudo finalizado aí, segundo o cronograma do fundo. Beleza? Descendo um pouquinho mais, aqui eles vão colocar o histórico de emissões deles, os valores de negociação por cota, vão colocar tudo isso bonitinho. Você vê que é um documento gigantesco, não dá pra gente ficar vendo absolutamente tudo aqui, tá? Mas aqui eu trouxe um ponto que é muito importante, tá? Olha isso daqui. Exigências mínimas. Geralmente, um fundo coloca, para você conseguir entrar numa emissão de cotas, você precisa comprar, sei lá, 500 cotas, 100 cotas, o valor de R$ 5.000. Só que fundo imobiliário, como a própria empresa de fundos imobiliários, como os próprios fundos, são para pessoas físicas. São para pessoas que estão querendo montar uma renda passiva para conseguir se aposentar melhor. São para pessoa, para investidor pequeno, não são para fundos grandes. Então não tem o menor sentido ter um montante gigantesco aqui, sendo que a maioria das pessoas não tem essa capacidade, tá? Sendo que a média de aporte aí fica entre 100 e R$ 1.000. A maioria das pessoas não aporta mais que isso em um fundo imobiliário por mês, tá? Então não tem sentido pedir um valor de entrada gigantesco. E olha o que o BTLG fez aqui, ó. Para subscrever ao menos uma cota. Isso é muito positivo. Você pode comprar simplesmente uma cota, tá? Você não precisa ficar comprando uma porrada de cotas. Você achou que você está satisfeito se você cabe no seu portfólio uma cota, duas cotas, três cotinhas? Se você tem R$ 300 para colocar, você consegue colocar. Você consegue entrar, você consegue participar. Isso aqui é uma coisa inclusiva demais, tá? Isso aqui palminhas pro BTG, tá? Nessa emissão sensacional, beleza? Viabilidade econômica financeira. Aqui, ó. O slide que eu falei para vocês sobre taxas. E aqui que deu uma pegada maior, né? Igual eu falei com vocês no início. Comissão de estruturação, comissão de distribuição, comissão de incentivo. Então isso aqui é comissão, isso aqui vai tudo para o pessoal da gestão, tudo isso para o pessoal que está administrando, tudo isso para o pessoal que está ajudando na emissão, tá? E aí a gente olha aqui, ó, 8 milhões, 20 milhões, 8 milhões, tá? Então, 97% do valor da taxa, isso daqui é em comissão. Essas taxas abaixo aqui são taxas que são obrigatórias para todo fundo conseguir emitir. E você vê que no total é um valor bem pequeno quando comparado com essas daqui, né? Essas que eu coloquei em verde, isso aqui é governo dando uma mordidinha aí nas taxas de comissão. Então tem que pagar imposto, né, meu povo? Se não pagar imposto, não dá, né? Se não dá, se não pagar imposto aí não tem condição. Então, como a gente viu, taxa de comissão, taxa para o governo, comissão, governo, comissão, governo. 97%, por isso que ficou salgado. Se eles tivessem diminuído um pouco essas taxas de comissão, eles ainda conseguiriam emitir um valor bom, valor, sei lá, de R$ 100, imagina, sendo que a mercado tá 104, 105, tu pagaria um desconto importante na cota do BTG? Então, do BTLG, né? Então, essa é a crítica que fica aí à emissão, né? Enfim, agora o que eu quero fazer com vocês? Eu quero descer lá para baixo, tá? Num anexo, que é aquele anexo que eu conversei com vocês de antes e depois, tá? Então vamos lá. Estudo de viabilidade. Beleza, tá dando para ver bonitinho aí. 13ª emissão, tese de investimento, visão geral do fundo, mercado de capital, pipeline. Então eles vão descrever tudo aqui de novo. Tá? E aqui é uma visão um pouco mais bonita em relação ao que a gente estava vendo antes, que era só texto e tudo mais. Tá? Então vamos lá. O BTGLG hoje em dia tem um valor de mercado de 2,9 bi, tá? A emissão de 1,2, então é uma emissão considerável, tá? A mercado tá 104 com yield de 9,3%, tá? 95% dos ativos são AAA, ou seja, de uma qualidade top. O HGLG também, então a maioria dos fundos grandes estão indo para essa linha aí atualmente.
tá? Tem 66 inquilinos. Eles têm um lucro com vendas em andamento, que ainda não foi efetivada, mas já está em negociação, de 3,07 por cota. Então isso aqui é legal, a gente sempre acaba conversando que nas gestões ativas, os fundos acabam tendo lucro com venda de imóveis que conseguiram rentabilizar legal, né? Então essa é uma, na gestão ativa do BTG, outro ponto positivo aí. Beleza? Então, voltou tudo. Vamos descer lá embaixo de novo. Quem sabe faz ao vivo, meu. Beleza. 1,2 bi, 101 por cota, sendo que o mercado está 104 por conta daquela taxinha, né? Então aqui ele coloca um resuminho do cronograma, tá? E por que essa emissão tão grande que o BTG está fazendo, tá? Porque o mercado está tendo oportunidades boas, escassez de capital, então quem tem dinheiro consegue comprar, né? Deixa eu dar um zoom aqui na parte de oportunidades para vocês verem melhor. Que é o momento pró-comprador, escassez de capital, pipeline com rendimento acima da média do portfólio. Então, assim, a tendência é que aumente pagamento de proventos, tá? Aquisições e condições favoráveis, eles estão vendo que tem coisa boa para comprar. Possibilidade de quitação integral de dívidas remanescentes, ou seja, um fundo sem dívidas é um fundo saudável. Eles querem quitar essa parte, tá? Aumento de FFO, ou seja, recebimento de receita contínua. FFO é fluxo de caixa, né? Com carteira premium, ou seja, carteira AAA, igual a gente viu que é a carteira do BTLG. Beleza? É uma carteira única de logística, segundo o relatório, né? Uma carteira mais resiliente. 89% das localizações dos fundos são em São Paulo. 46 dentro do raio 30. Raio 30 é assim, tem São Paulo e ao redor de São Paulo, esses 30 quilômetros são um metro quadrado que vale mais, tá? Então, 46% está dentro desse lugar que é muito disputado para conseguir ter imóveis lá, tá? E 95% do portfólio qualidade AAA, ou seja, qualidade altíssima, beleza? Uh, dividend yield é de 9%, comparado com CDI de 8%, porque provavelmente final de 2024, aí, pela queda da taxa Selic, tá? Então, agora aqui nesse próximo slide, o que eles trazem, tá? Eles trazem o estudo de viabilidade dos ativos que eles estão querendo colocar em carteira, né? Então, o que eles estão vendo? Potencial de valorização patrimonial, crescimento real de 6,5%, comparando junho de 23 e janeiro de 24, tá? Aquisições que eles fizeram abaixo do laudo, tá? E vendas acima do laudo, tá? Galera, perdão, tá? Aqui foram as últimas aquisições deles, tá? Aqui foram as últimas aquisições deles. E a mais abaixo, eles vão trazer aqui o estudo de viabilidade dos próximas aquisições que eles estão pensando em fazer. Tá? O relatório aqui do estudo de viabilidade bem completinho nessa parte mais pregressa. Então eles estão mostrando aqui que eles realmente conseguiram fazer um valor, comprar um valor menor e um laudo de 8,6% quando eles compraram e que depois valorizou o valor do imóvel indo para 9,2%, ou seja, teve um aumento do valor patrimonial. Eu tenho um vídeo aqui só falando sobre relação P sobre VP. Então, toda vez que o laudo consegue aumentar o VP, essa relação aqui ela tende a diminuir. Ou seja, o fundo nem está tão caro quanto parece geralmente. Um fundo de tijolo. Temos que ter atenção. Resumindo, isso aqui é uma coisa muito boa, né? Se eles conseguiram comprar num valor e os imóveis estavam, na verdade, acima desse valor, no laudo de reavaliação, eles conseguiram melhorar isso daí. Beleza? Então, descendo, a tese de investimento deles eles estão vendo uma oportunidade de mercado, conforme a gente conversou, né? Eles trazem aqui o histórico da cota do BTLG, que esteve acima do mercado de fundos imobiliários de logística, tá? O cenário, eles veem um cenário macroeconômico favorável,
tá? Através da queda do CDI, eles veem que tem um maior retorno para o investidor comparado com o CDI líquido, né? Então, o mercado de fundos imobiliários dessa parte de logística acaba sendo vantajoso nesse sentido. Beleza? Aqui, os fundos de Ribeirão, Hortolândia e Guarulhos, que já está dentro do portfólio deles, eles mostram que tiveram um ganho real absurdo através do tanto da valorização de cota quanto do pagamento de dividendos. Então esse ganho real acontece basicamente porque o mercado permite que o valor por metro quadrado acabe aumentando, porque ainda não é um mercado, é um mercado que está em alta, né? Do ciclo imobiliário, o mercado está em alta. Então eles acabam tendo esse ganho real importantíssimo, né? Vambora. Tese de investimentos. Essa comparação dos mercados aqui eu achei bizarro, eu não tinha visto antes, tá? O que que acontece? As principais cidades brasileiras ainda têm um estoque inexpressivo de galpões. Então, se a gente pega Atlanta, Dallas e Chicago, olha a quantidade de estoque por metro quadrado, metro quadrado por habitante, né? Então, o Brasil acaba tendo 0,1 metro quadrado por habitante, enquanto Atlanta tem 29,7, tá? Enquanto tem em milhões por metro quadrado, né? Pensando aqui em espaço mesmo, o Brasil tem 19, enquanto Atlanta, que é uma cidade muito menor, né, acaba tendo 64. Então a gente vê que é um mercado que tende a crescer, principalmente pelo Brasil ser um país muito grande, certo? Evolução do aluguel por metro quadrado, igual eu conversei com vocês, ó. Valor subindo aí durante todo o tempo, passou até durante a pandemia, que deu esse boom por causa do aumento de e-commerce. Mesmo pós-pandemia, a gente vê que o valor acabou subindo. Então, assim, tem espaço para esse comércio, certo? Agora eu vou trazer para vocês o pipeline atual deles. Ah, essa daqui é importante. Tá? Olhando aqui as últimas aquisições dele, a gente vê que dos principais ativos, não tem nenhum que passa de 10%. Então, um fundo diversificado, não tem nenhuma concentração importante, tanto em ativo quanto em locatário. A gente vê que o maior locatário deles é o Açaí, que não passa de 10%. Depois vem a Amazon, Braskem com 7%, Ambev com 6%. Então, é bem diversificado. Tá? A localização dos ativos também é diversificada, mas principalmente focado em São Paulo, por ser uma localização mais rentável, né? Aqui eles colocam os fundos, tá? Quem quiser ver com calma, só passar aí, consegue dar uma olhada, beleza? Crescimento da distribuição mensal, tá? Aí eles vão colocar o dividend yield do setor, comparar rentabilidade, esse tipo de coisa, mas o que eu quero chegar é aqui, tá? Que finalmente são os ativos que eles vão comprar, que eles pretendem, né? Então eles pretendem comprar aí um valor de 400 milhões, a maioria dentro do raio 30 aqui que a gente conversou, tá? Guarulhos, Embu e Parque Novo Mundo, todos ativos AAA, tá? Todos dentro desse padrão que eles querem manter, tá? Com yield aí de 11%, tá? Um cap rate mais aí de 9%, tá? Então 100% dos ativos vão manter padrão A, tá? Vão ter mais de 13 ativos, mais 750 mil de área bruta, locável, tá? 96% em São Paulo. Ah, então, ó, evolução do caixa, tá? O caixa atual é esse. E aí, com a emissão de 1,2 bi, eles vão ter os gastos de aquisições que já estão avançadas, são essas que a gente conversou, e pagar as obrigações, né? E ainda vão sobrar isso daqui para novas aquisições que eles estão conversando, tá? Então, eles já têm um planejamento e é dessa forma que vai ficar o caixa do fundo, beleza? Aqui eles colocam um slide final aí, pensando em segurança, que eles são uma carteira premium e tudo mais. Um yield de 9% versus
2% aí dos fundos de logística, beleza? Zero de inadimplência, 66 inquilinos, um vault de 5 anos, tá? 89% em São Paulo, 46% no Raio, tudo isso que a gente já conversou. Beleza, gente? Então, para quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve, comenta, escreve um vídeo que vocês estão pensando aí que vale a pena eu trazer para vocês, tá? Quem não segue lá no Instagram, a gente faz um conteúdo mais voltado aí, um pouco mais superficial do que esse do YouTube, mas segue lá, dá uma moral, fica com a gente, fechou? Muito obrigado por ficar até aqui, se inscreva, valeu, forte abraço, tchau!